que hoje é uma cidade referência de pureza, antigamente costumava ser o contrário. Cubatão já foi a cidade mais suja do mundo, conhecida como Vale da Morte. Localizada no sopé da Serra do Mar, Cubatão tornou-se essencialmente um lugar de passagem, obtendo assim um papel de destaque no cenário da Baixada Santista. O Porto Geral de Cubatão teve a sua origem na primeira metade do século XVIII. Ao seu lado, desenvolveu-se um povoado, por muito tempo conhecido por essa denominação. Era ali que as cargas e as mercadorias trocavam as balsas que vinham do porto pelo lombo das mulas e formavam as tropas que subiam a Serra do Mar. Para prosseguirmos com a história de Cubatão, falaremos da poluição da cidade. Com o passar dos anos, Cubatão foi se transformando, ganhando indústrias fruto do desenvolvimento industrial paulistano e paulista, bem como dos investimentos federais. 18 das atuais 24 indústrias que formam o polo de Cubatão foram implementadas no período de 1955 a 1975. O ar de Cubatão no início dos anos 80 era denso, possuía cheiro e cor. Segundo dados da CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo, 30 mil toneladas de poluentes eram lançados por mês no ar da cidade. Peixes e pássaros sumiram da poluição de Cubatão, pois não haviam condições naturais para sobreviverem e nem para se reproduzirem. Mas o Estado só começou a intervir quando os danos à saúde da população começaram a demonstrar números alarmantes. Em 1982, a industrialização começa a cobrar pelo seu alto preço ambiental. Cubatão tem uma degeneração violenta e começa o mito do Vale da Morte. Alguns moradores usavam máscaras de proteção para conseguir circular pelo município sem sentir o cheiro de óleo diesel e enxofre. Além disso, o especialista lembrou que o céu tinha uma camada escura e amarelada. Cerca de 1.800 crianças nasceram na cidade. Destas, 37 já nasceram mortas. Outras apresentavam graves problemas neurológicos e anencefalia. Cubatão era líder em casos de problemas respiratórios do país. A Vila Parisi foi um bairro operário de Cubatão. Construído no coração do polo industrial, sobre um manguezal, a localização e a falta de infraestrutura básica expunham cerca de 15 mil moradores a altos níveis de poluição industrial descontrolado. O local ficou conhecido como Vale da Morte, devido aos graves problemas de saúde, como a alta incidência de anenfacalina em recém-nascidos e óbitos por problemas respiratórios. A poluição era tão intensa que há relatos que o ar cheirava a óleo diesel e... A Vila Parisi foi completamente extinta em 1992 e a maioria dos moradores foram relocados para outros bairros da cidade. Apesar de sua recuperação, a luta continua. Os moradores atuais da região ainda sentem cheiros estranhos e vivem em constante estado de alerta em relação à sua saúde. A história da Vila Parisi serve como um exemplo notável de justiça ambiental, mostrando o impacto da expansão industrial em comunidades vulneráveis e a lenta, porém possível, recuperação ambiental. Um dos eventos mais marcantes na história de Cubatão foi o incêndio da Vila Socó, uma área próxima à Vila Parisi, em 25 de fevereiro de 1984. Um vazamento de uma tubulação da Petrobras incendiou cerca de 1.000 barracos, matando oficialmente 93 pessoas. Embora fontes da época surgiram que o número foi maior. Esse desastre foi um ponto de virada, expondo falhas sistemáticas da industrialização sem regulamentação e a negligência do governo e das empresas da região. A partir dos anos 2000, Cubatão iniciou um processo de reconfiguração, com foco na recuperação ambiental e no desenvolvimento sustentável. O governo local, em parceria com as indústrias e a população, adaptou medidas para reduzir a poluição e reverter os danos ambientais causados pela industrialização. A revitalização de áreas verdes e a implementação de tecnologias mais limpas nas indústrias marcaram os primeiros passos dessa geração. Em 2025, Cubatão foi reconhecida como modelo de sustentabilidade. Com a redução progressiva dos poluentes, Cubatão tornou-se um exemplo mundial de como equilibrar o crescimento industrial com a preservação ambiental. Hoje, livre da poluição, a cidade mantém a produção robusta, gerando bilhões de reais anualmente, sem comprometer com o bem-estar de seus habitantes e do meio ambiente.
Antes da ponte, até meados do século XX, a ligação entre Cubatão, Santos e o Planalto era muito precária. Os rios de Cubatão funcionavam como vias de transporte, fonte de recursos naturais e eixos de ligação econômica e social, sendo fundamentais para o crescimento da região antes mesmo da chegada das rodovias e das pontes. Mas, com a industrialização de Cubatão a partir da década de 1950, tornou-se urgente melhorar a infraestrutura de acesso. Foram erguidas pontes sobre Cubatão e outros canais da Baixada, criando uma ligação mais segura com os Santos, São Vicente, Guarujá e com a Via Anchieta, principal conexão com São Paulo. Essas pontes integram o chamado Complexo Viário Anchieta Imigrantes, fundamental para o escoamento da produção industrial e agrícola do interior paulista rumo ao Porto de Santos. Foi importante para a integração regional. Com a ponte, tornou Cubatão um elo estratégico entre o litoral. Deu um impulso econômico, facilitando a chegada de matérias-primas e o escoamento de produtos industriais, consolidando Cubatão. Com a melhoria da mobilidade, a cidade cresceu em população e infraestrutura, já que trabalhadores podiam circular com mais facilidade. A ponte é parte fundamental da logística. Além do setor industrial, ela aproximou os municípios da Baixada Santista. A divisa entre os dois municípios está localizada na Serra do Mar, região de grande importância histórica. Nessa área fica o Parque Caminhos do Mar, que foi a primeira estrada pavimentada do estado. A divisa é marcada pelo alto da Serra do Mar, onde se encontram os limites municipais. De um lado, São Bernardo do Campo, região de Planalto. Do outro, Cubatão, região da Baixada Santista. Essa transição geográfica é nítida, descendo a serra. Assim, a divisão não é só um limite geográfico, mas também um marco simbólico da estrada no parque, representando a passagem da capital para o litoral e a importância desse caminho no desenvolvimento do estado. Construído em 1922, o pouso Paranapiacaba servia como um ponto de descanso para quem subia ou descia a serra. Naquela época, o trajeto entre São Paulo e Santos era feito pela antiga Estrada Velha de Santos, e os automóveis ainda eram poucos e frágeis. Por isso, era comum que os viajantes parassem para descansar, abastecer e até se abrigar da neblina ou da chuva. Hoje, esse espaço abriga o Café 1922, onde visitantes podem reviver o clima da época, tomando café no mesmo local que, há mais de 100 anos atrás, acolhia motoristas e viajantes. O Belvedere Circular é um mirante construído em pedra, estrategicamente posicionado em um ponto da serra, que oferece vista panorâmica da Baixada Santista e da imensidão verde da Mata Atlântica. Na época da sua construção, tinha uma função de permitir que viajantes descansassem e contemplassem a paisagem. Hoje, continua sendo um dos pontos mais fotogênicos do parque, lembrando que a estrada não era apenas uma passagem, mas também um espaço de contemplação da natureza. A Estrada da Maioridade é o nome dado ao trecho pavimentado da antiga ligação São Paulo-Santos, inaugurado em 1844 durante o reinado de D. Pedro II, pouco depois da sua maioridade. Essa que foi a primeira estrada calçada com pedras da América Latina, marco do desenvolvimento do transporte entre o Planalto e o litoral. Assim, o Rancho da Maioridade homenageia esse contexto histórico e seu nome está diretamente ligado à estrada aberta na época da maioridade de D. Pedro II. O Rancho da Maioridade foi projetado como uma espécie de parada obrigatória. Ali havia oficinas para reparo de automóveis, alojamentos e até espaço para guardar animais. Esse monumento simboliza como a Serra do Mar era, ao mesmo tempo, obstáculo e ligação vital entre o litoral e o interior. O rancho garantia que a viagem fosse possível em uma época que a estrada ainda era um grande desafio. A Calçada do Lorena, construída entre 1792 e 1794, foi a primeira via pavimentada ligando São Paulo ao litoral, essencial para o transporte de pessoas, mercadorias e tropas entre a capital e o Porto de Santos. Sua importância histórica se intensifica com a passagem de Dom Pedro I em 1822, com sua seguida pelo caminho que culminaria na proclamação da independência do Brasil, tornando a estrada um marco simbólico da história nacional. O traçado da calçada foi profundamente influenciado pelos aspectos morfoclimáticos da Serra do Mar. A região apresenta encostas íngremes com declives que em alguns trechos ultrapassam 50%, solos frágeis e riscos constantes de deslizamento. A intensa pluviosidade da serra
combinada com a alta umidade, exigiu técnicas cuidadosas para assentar as pedras e garantir a durabilidade do caminho. A geologia local, composta por rochas graníticas e gnésias, foi utilizada a favor da construção, servindo como material resistente para degraus e a pavimentação. O Museu Quinhentista é um marco simbólico e remete ao século XVI, quando os colonizadores portugueses abriram os primeiros caminhos pela Serra do Mar. Ele é uma grande cruz de pedra, representando a fé cristã e acompanhava os viajantes desde os primórdios da sua colonização. Esse monumento celebra o início da história da ocupação do litoral paulista e a sua ligação com o Planalto. Restaurado recentemente, ele voltou a ser um dos símbolos do Parque Caminhos do Mar, reforçando a importância da religiosidade e da memória histórica da formação do Brasil. Usina Hidrelétrica de Cubatão. Na década de 1940, em plena transformação do Brasil, nascia um marco para a história da energia no estado de São Paulo, a Usina Hidrelétrica de Cubatão. Sua construção se deu em um período conturbado, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o país precisava assegurar energia suficiente para suas indústrias e para o crescimento populacional. A usina foi considerada estratégica, pois desempenhou um papel fundamental no abastecimento energético, garantindo força ao processo de industrialização que avançava rapidamente. A tecnologia empregada na época representava um salto de inovação. As turbinas hidrelétricas e os sistemas de barragem permitiam transformar a força das águas em eletricidade, fazendo com que Cubatão se tornasse uma referência na geração de energia. Mas nem tudo era progresso. A construção e a operação da usina trouxeram também impactos significativos para a região. Rios tiveram seus cursos alterados, áreas naturais foram modificadas e comunidades locais sofreram mudanças sociais e econômicas profundas. O avanço tecnológico veio acompanhado de marcas no meio ambiente que permaneceram até hoje. No coração da Serra do Mar, durante os anos de tensão da Segunda Guerra Mundial, foram escavados túneis na montanha, com um objetivo muito claro: proteção e estratégia militar. Essas passagens subterrâneas funcionavam como refúgio em caso de ataques, gerando abrigo seguro e comunicação entre os diferentes pontos das serras. Mais do que simples túneis, representavam uma rede de defesa pensada para enfrentar os riscos de um conflito global, que, mesmo diante, podia atingir o Brasil. Sua função estratégica era vital. Por meio deles, tropas e materiais de guerra podiam ser movimentados de maneira sigilosa e protegida, longe de vulnerabilidade das rotas expostas. A infraestrutura subterrânea se tornou peça fundamental na defesa nacional, refletindo a preocupação do governo brasileiro em manter a segurança do litoral e de suas indústrias. Com o passar das décadas, os túneis perderam seu papel militar, mas permaneceram como testemunhas silenciosas da história. Hoje, parte dessa infraestrutura ainda existe, embora em diferentes estados de preservação. Alguns trechos foram restaurados e integrados ao patrimônio histórico, enquanto outros permanecem ocultos, lembrando que sob a paisagem verde da serra há marcos profundos de guerra e defesa nacional. A Serra do Mar se estende por cerca de 1.500 quilômetros ao longo do litoral sudeste brasileiro, sendo coberta principalmente pela Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do planeta, com apenas 7% de cobertura original preservada. A fauna é riquíssima. A região abriga cerca de 450 espécies de aves, 270 de mamíferos e centenas de espécies de anfíbios e répteis, entre elas espécies endêmicas como o mico-leão da cara dourada e jaguatirica. A flora também impressiona, com milhares de espécies catalogadas, incluindo árvores como peroba rosa, jequitibá rosa e canela preta. A Serra do Mar atua como um corredor biológico vital, conectando diferentes fragmentos de Mata Atlântica e permitindo que espécies migrem e mantenham sua diversidade genética. Apesar de sua importância, a região enfrenta ameaças sérias: desmatamento histórico que já reduziu mais de 90% da cobertura original da Mata Atlântica, poluição e expansão urbana. Nos últimos anos, esforços de preservação aumentaram, com a criação de parques nacionais e estaduais, como o Parque Estadual da Serra do Mar, que protege mais de 315 mil hectares de floresta nativa. A Serra do Mar não é apenas um tesouro da biodiversidade. Sua paisagem também revela milhões de anos de história geológica. Suas formações rochosas, compostas principalmente por gnáseos e granitos, emergem em relevos íngremes e escarpados, moldados por processos tectônicos que remontam ao período pré-cambriano, há cerca de 600 milhões de anos.
A ação constante da chuva, ventos, rios provocou extensos processos erosivos, esculpindo em vales profundos, escarpas e morros. Essas transformações naturais moldaram a paisagem, criando cenários dramáticos e ao mesmo tempo essenciais para a vida. Os relevos da Serra do Mar influenciam diretamente a drenagem, canalizando os rios e córregos, que abastecem as comunidades locais e formam habitats essenciais para inúmeras espécies. Além disso, é objeto de estudos científicos desde o século XX. Pesquisas geológicas e geomorfológicas ajudam a compreender a dinâmica do relevo, os riscos de deslizamentos e o papel da serra no equilíbrio ambiental. Dados de levantamentos recentes mostram que a Serra do Mar possui declives que podem ultrapassar 50% em alguns dos trechos, reforçando a importância do monitoramento constante e a preservação para garantir a segurança das comunidades e a conservação dos ecossistemas locais. A Serra do Mar é marcada por um clima úmido e temperado, onde a neblina constante transforma a paisagem em um cenário quase místico. A proximidade com o Oceano Atlântico e a altitude que ultrapassa 1.200 metros em alguns pontos contribuem para altos índices de umidade, que chegam a 90% em determinados períodos do ano, e chuvas frequentes, essenciais para a manutenção da Mata Atlântica. Essas condições climáticas moldam diretamente a vegetação e a fauna locais. Árvores cobertas de musgos, samambaias gigantes e epifitas prosperam nesse ambiente úmido, enquanto aves, anfíbios e pequenos mamíferos encontram nos microclimas da serra refúgio e alimento abundante. No entanto, mudanças climáticas têm causado impactos visíveis na região. Pesquisas recentes apontam aumento das temperaturas médias e alterações no regime de chuvas, afetando os ciclos de florescimento, migração de espécies e o equilíbrio hídrico dos rios que nascem na serra. A Serra do Mar, assim, O Parque Caminhos do Mar é muito mais do que uma área verde. É o espaço que conecta a história, cultura e a natureza em um só lugar. Suas trilhas e caminhos contam com a trajetória da Serra do Mar e a importância das rotas utilizadas desde o período colonial, quando tropas e mercadorias subiam a serra ligando o litoral ao interior paulista. Hoje o parque se destaca como destino turístico e educativo. Trilhas como a Trilha do Padre, mirandes e panorâmicos e antigas construções históricas atraem visitantes de todas as idades, que buscam contemplar a natureza e conhecer a história da região. Além do turismo, o parque promove eventos culturais e educativos, como oficinas ambientais, caminhadas interpretativas e celebrações históricas, que resgatam as tradições locais. Os esforços de preservação também são fundamentais. A manutenção das trilhas, a conservação da vegetação nativa e a sinalização de monumentos históricos garantem que o Parque Caminhos do Mar continue sendo um patrimônio cultural e ambiental, permitindo que gerações futuras possam compreender e vivenciar a história e a riqueza natural da Serra do Mar.